noite a todos, então, muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo desse canal. Dando uma introdução ao que vai ser o canal, já que esse é o primeiro vídeo, ele vai ser um canal focado em livros, filmes, jogos que tenham aí a temática de terror, mistério, ou se não livros e filmes clássicos também. E sendo esse o primeiro vídeo, vou trazer a primeira análise que eu fiz lá no meu Instagram, que é sobre esse livro aqui, o Frankenstein, da escritora Mary Shelley, não sei, as duas pronúncias aí já vem em vários lugares, não sei qual seria a correta, me contem. Bom, então, primeiramente, eu quero destacar a editora que publicou esse livro, né? A Príncipes, ela tem vários outros livros clássicos, inclusive aí o Drácula, o Fantasma da Ópera, que eu tô lendo agora. Então, dê uma conferida nos livros deles, são bem democráticos. Esse livro aqui vai nos contar a história de como Victor Frankenstein criou algo que acabou determinando como seria o rumo da sua vida dali pra frente. Algo totalmente melancólico, cheio, um caminho repleto de dores, mágoas e muito sofrimento. E claro que não só ele vivia de sofrimento, como também aquilo que ele criou. Um pouquinho do contexto sobre quando e como esse livro foi criado pode ser visto no filme Mary Shelley, vocês que decidem, que tem na Netflix. Dei uma conferida lá, não vou entrar muito nesse mérito, mas é bem interessante para ver como que foi o processo de escrita, qual foi o pontapé inicial que motivou ela a começar a escrever esse livro. Foi um desafio proposto pelo Lord Byron, um poeta, um escritor romancista aí da época. E a partir disso tem todo o desenrolar da trama, né? Que na verdade acho que isso acontece lá na metade do filme. Mas bem, assistam lá. Não sei até que ponto o filme se atém muito aos fatos do que realmente ocorreu. Algumas coisas que eu verifiquei eram reais, sim. Mas vão lá, pesquisem e também me contem o que vocês acharam do filme, se foi uma boa adaptação da história da vida da Mary Shelley. Bom, voltando ao livro, então, eu achei ele, ainda acho, é um dos meus livros preferidos até então. Ele fornece pra gente uma montanha-russa de sentimentos, onde você fica dividido entre para qual dos dois, o criador ou a criatura, qual dos dois está certo nessa história. Eu acho que talvez isso nem seja a proposta do livro, mas é algo que a gente fica pensando em vários momentos, né? Momentos que você fica com ódio do Victor pelo que ele fez com sua criatura e também com ódio da criatura pelas crueldades que ela acabou cometendo depois. Então tem uma frase que eu achei muito interessante para começar essa análise, essa conversa aqui sobre o livro, que é uma frase do Victor que eu anotei aqui no meu antigo diário de leitura, que eu não utilizo mais, já que eu estou utilizando um aplicativo no celular, achei mais fácil. Bom, a frase é a seguinte, do Victor. E quero me ocupasse da substância externa das coisas, do espírito interior da natureza ou dos mistérios da alma humana, ainda assim minhas pesquisas eram encaminhadas, acima de tudo, para os segredos físicos e metafísicos do mundo. Então, o que essa frase conta pra gente sobre o personagem Victor, ela conta muita coisa. Através disso, a gente vai entender que ele é uma pessoa que busca conhecimento, ele busca aprofundar as pesquisas dele nesse campo científico das coisas, né? Principalmente nos ramos físicos e metafísicos. Se eu não me engano, numa parte do livro ele mesmo diz que ele não tem tanto interesse por essa parte mais humana, eu diria, mas sim pela parte da natureza, que era, na época que o livro foi escrito, acho que era filosofia da física, algo assim, e biologia. Acho que eram esses dois ramos aí que ele aprofundava os estudos. Então, essa sede de conhecimento dele é algo também que é bem questionável, já que isso deixa ele cego, faz dele uma pessoa muito egoísta. Ele acaba esquecendo dos amigos, da família, que estavam sempre muito preocupados. E também ele tem um empenho doentio em realizar essa tarefa monstruosa dele, que era criar
um homem, criar uma criatura para si. Então, fazendo um paralelo aqui com o nosso mundo, com a nossa realidade, essa busca por conhecimento, assim como começa a destruir a vida do Victor, muitas vezes vem para destruir a nossa, né? E eu não preciso ficar citando tantos exemplos aqui, é só dar uma pesquisadinha aí na nossa história que dá pra ver, né? Tem vários exemplares aí que deixam cicatrizes no nosso mundo até hoje. Outra coisa também que eu achei interessante é a abordagem que a escritora fez sobre a solidão. Afinal, o livro já começa com o Alton, que é quem está escrevendo os relatos, né? Que ele ansiava por uma companhia, por alguém que conseguisse compreender os anseios dele, os pensamentos dele. Então é assim que ele acaba conhecendo o Victor e acaba criando uma amizade muito forte, um vínculo muito forte com o Victor. E também lá na história do Victor, da criatura no caso, a criatura ela também era cometida por uma solidão muito grande, já que ela era a única de sua espécie, então é uma das coisas que vai desenrolar muito dos acontecimentos no livro, que é a solidão. A criatura pede para o Victor criar alguém, uma fêmea, semelhante a ele, para ele poder viver com uma companhia, alguém igual a ele. Já que afinal a criatura, assim como o Alton totalmente humano, a criatura tinha partes ali humanas, porém foi criado cientificamente, né, de uma maneira não orgânica. Mas ambos têm esse pensamento humano de viver em sociedade, de ter alguém que seja semelhante a eles, né, para ter essa troca de ideias. A relação entre o criador e criatura é algo sublime, né? A gente vai criando uma empatia muito grande pelos dois. Sim, o Victor faz coisas bem questionáveis, já pelo fato dele criar alguma coisa e abandonar ela no primeiro momento. Mas você acaba sentindo uma empatia quando ele começa a sentir as dores, né? Não vou entrar muito nisso, talvez seja até spoiler, não vou dar muitos spoilers aqui. Mas ele sofre muito e você se sente muito... como leitor, você se sente na pele do Victor, né? E sente a tristeza dele ao mesmo tempo que sente o ódio da criatura. Já também dá para se colocar no lugar da criatura, e muito bem. Ela era algo bom, algo que nasceu... Algo que nasceu bom não diria, mas algo que nasceu em branco, sem ter muitas ideias do que ela era, do que era o mundo. E a partir disso ela começa a descobrir várias coisas e em dados momentos ela vai acabar se frustrando com a maldade das pessoas, né? Essa coisa das pessoas verem a aparência e já julgarem, já chamarem de monstro. É isso que faz ela amar, então você entende por que aquela criatura é má e não quer apenas a morte dela, né? É bem interessante isso, acho que é um dos focos principais do livro, onde o livro mais se destaca. E uma frase, é um trechinho muito breve, é quando a criatura estava lá num anexo, num galpão, num porão lá, da casa daquelas pessoas, e uma das personagens acaba falando sobre o destino infeliz dos nativos americanos. Cara, isso lá em 1800, a gente mal fala sobre isso hoje em dia. É uma discussão aí que tem que vir com muita força, porque a gente vive na América, mas a gente está sempre ignorando a existência dos nativos americanos. E isso lá em 1800 a Mary Shelley já colocou no livro, então é algo que cabe aí pra gente ficar pensando, refletindo sobre isso e trazer alguma mudança, tentar mudar essa realidade, né? Porque é triste o que foi feito com os povos nativos. E agora focando no que eu me propunha mais a trazer, é analisar um pouco sobre a questão de analisar um pouco da pergunta: o ser humano nasce mal? E isso é algo bem... é uma questão bem complicada, é difícil dizer, mas eu tenho uma ideia e esse livro me ajudou muito a formar essa ideia de que o ser humano não nasce bem, não nasce bom e nem mal. Ele nasce como papel e branco, como a criatura, sem ter muita ideia de como as coisas funcionam, de quem é a própria pessoa,
do que veio fazer no mundo e do que é o mundo, né? Então, a partir disso, a criatura, sem entender nada do que está acontecendo, foi desprezada pelo seu criador, ela acaba saindo pelo mundo. Então, já por não ter alguém ali para auxiliar ela, dar amor para ela, tudo que ela aprende é por conta própria. Ela aprende a fazer fogo, acaba se maravilhando com isso. Mas depois, as únicas coisas que acontecem com essa criatura são tragédias. E essas tragédias, essas coisas ruins que acontecem com ela, é o que molda o caráter dela. Então, fica um questionamento de quando a gente vê um criminoso, alguma coisa, não simplesmente julgar o porquê que eles fizeram aquilo, mas sim tentar entender o que levou eles a fazer aquilo, porque uma pessoa cometeu alguma maldade. Porque muitas vezes a pessoa ela não foi má por natureza, aconteceu alguma coisa que fez ela ir por esse caminho, alguma coisa na criação dela. Então fica o questionamento para vocês, reflitam sobre isso. Acho que é algo bem importante no momento que nós estamos vivendo, de tentar ser um pouco mais empático com as pessoas. Claro que tem coisas que a gente sabe que é bem complicado, mas eu acho que vale a reflexão. E para finalizar o vídeo, eu acabei dando uma olhada aqui no post do Instagram e eu me lembrei também sobre a questão do ódio humano, né? Que a criatura convive do início ao fim da vida dela. Talvez não o fim, porque no fim ali ela pelo menos conseguiu dialogar com outra pessoa que não fosse o Victor, civilizadamente. Mas o ódio humano é algo muito grotesco, muito bizarro. As pessoas não precisaram de motivo nenhum para odiar a criatura. Ela não fez nada, inclusive ela acabou ajudando alguém e acabou sendo apedrejada pelas pessoas que estavam ali, né? Naquele trecho lá que ele salva a criança no lago. Então também, além das outras reflexões que eu já propus para vocês, então acho que essa questão do ódio é algo que é muito presente, né? A gente vê todo dia alguém falando menos ódio, mais amor. E o livro traz sobre isso, então fica a reflexão, pensem sobre isso antes de xingar qualquer pessoa, antes de julgar mal alguém. Pensem o quão mal esse seu ódio vai fazer para a pessoa e o quanto isso vai envenenar a nossa sociedade ainda mais. Bom, então era isso que eu gostaria de trazer para a gente discutir aqui. Falem o que vocês acharam aí nos comentários, vamos conversar aí, tentar ter uma discussão em torno desse livro. Então era isso. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pelo like se gostaram. E até a próxima resenha. Provavelmente Magic Monster, já fica o spoiler.